Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje são 19 de novembro de 2016, um sábado. Meu nome é Daniel Nigri, para quem ainda não me conhece, a gente já está aí com o canal há um mês e meio, desde o dia 30 de setembro. E antes de começar a falar sobre Copel, que foi uma empresa que trouxe um resultado bem abaixo do esperado, que eu imaginava pelo menos. Ela é uma empresa que faz parte da minha carteira, eu continuo com ela em carteira. Sempre que eu mudar alguma posição minha, eu vou avisar para vocês. Mas antes de começar isso, eu queria falar o seguinte: eu faço análise das empresas e acabo emitindo minha opinião a partir dos números que eu vejo. Em 3 meses, de um balanço para o outro, uma empresa muda muito, como a gente vai ver agora em Copel, que ela deu um resultado bem abaixo do que a gente esperava. A gente precisa estar ciente que essas coisas acontecem e que não é por causa de um resultado ruim que a gente vai largar uma ação que a gente confia nela para o futuro, que a gente analisou, a gente viu que um resultado de anos dela tem sido bons. E a outra coisa que eu queria dizer também é o seguinte: teve muita gente que ficou chateada com o meu vídeo de Rumo, que eu mostrei, tá, por A mais B, a parte fundamentalista, que Rumo ainda não é uma empresa boa, ainda não é uma empresa no momento certo, e as pessoas ficaram chateadas. Eu não vejo problema nenhum de discordar, eu acho que tem gente que analisa de forma diferente. Quem analisa no gráfico ou para curto prazo vai analisar de uma forma diferente. E não tem o mínimo problema discordar, eu acho saudável, inclusive, e eu queria deixar isso. Não adianta ficar chateado comigo, entendeu? Eu só analiso os números e se a empresa melhorar, ótimo. Eu vou ser o primeiro a entrar nela, se ela for uma empresa maravilhosa no futuro. Vamos lá, vamos começar a falar de Copel terceiro trimestre. A gente aqui está no próprio site de Copel, tá? Já a relação com os investidores. Na verdade, primeiro o site dela seria Copel e você iria clicar aqui em investidores. Aí depois a gente tem aqui central de resultados. Nessa central de resultados, a gente tem aqui as informações trimestrais, que são os resultados completos, press release, que é um resultado já mais condensado, e hoje a gente vai ver um menor ainda que a apresentação. Se você quiser ver a teleconferência por áudio, você clica nesse aqui de baixo. Tem de todos os trimestres e tem dos anos anteriores também, ó, 2015, ó, 2014, 2013. Vamos para a apresentação. Resultados do terceiro trimestre de 2016. Isso aqui é uma obrigação. Vamos lá, destaques. É importante a gente ressaltar o seguinte: em Copel, ela é dividida em duas partes principais: a Copel distribuição e a Copel geração e transmissão. A gente vai ver que uma delas vai muito bem, a outra vai mais ou menos. A Copel distribuição é a que vai mais ou menos. A gente vê aqui que a Copel Distribuição no Brasil cresceu 0,7%, Copel Fio caiu menos 1,9%. Mas olha só uma coisa boa. O segundo trimestre a gente teve um lucro muito forte em Copel. Mas a parte da distribuição tinha um EBITDA de menos 169 milhões. Esse EBITDA reverteu. São alguns números que eu vou mostrar hoje que não aparece tão claramente para a gente no balanço. A gente fica impactado com o prejuízo e a gente acaba vendendo uma ação que está barata, 0,4 vezes o valor patrimonial. E aqui a gente vê a parte de geração e transmissão, e a principal mudança foi essa remensuração do RBSE, que é a Receita Básica, não vou lembrar agora, nem vou botar no Google agora, mas entra lá, Google, bota RBSE Geração Elétrica. É uma indenização que é paga para as empresas por causa de uma receita já existente, sobre o que já existia antes do ano 2000. Dá uma olhada lá, estuda que vocês vão entender melhor. Então, o que acontece? Sempre há uma reclassificação desse ativo. E essa reclassificação, no efeito do segundo trimestre de 2016, eles reclassificaram com 978 milhões acima. Eles perceberam que essa reclassificação foi um pouco elevada, então eles reduziram 206 milhões.
Igual aquele 978 milhões veio um lucro absurdo no segundo trimestre, que seria, entre aspas, errado, tá? Eles viram que está agora correto caindo esses 206 milhões. Então, essa remensuração virou 1,1 bilhão, mas gerou um prejuízo de 206 milhões. Se excluísse essa remensuração, a gente teria um lucro de cento e poucos milhões. Teve um efeito negativo aqui. E esse efeito negativo ele foi obrigatório por causa de novos apontamentos da fiscalização da ANEEL. Aqui a gente vê que o programa de investimento realizado está um pouco abaixo do previsto, e a gente vê que no terceiro trimestre entrou em operação uma das linhas de transmissão Guaraciaba, que tem 600 quilômetros, uma receita anual permitida de 48 milhões, que deve começar a entrar, isso aqui é sempre anual, tá? Quarto trimestre tem outra para entrar, 967 quilômetros, mas a Copel só tem 24,5, 22,3 milhões, e isso tudo para entrar em operação em 2017. Na parte de geração, eles estão construindo mais duas para gerar mais quase 500 megawatts, 250 de garantia física. E aí a gente vai para a receita operacional. E a gente vai ver, ó, preste atenção que a gente tem muita entrada de transmissão, tem muita transmissão para entrar nos resultados de Copel. Presta atenção nisso, porque a gente vai entrar agora em receitas e vai dividir e a gente vai ver. A gente vê que a receita operacional de Copel ela é basicamente dividida entre a distribuição e a geração e transmissão. O telecomunicações e o outros é muito pouco, então vamos deixar para lá. Distribuição, a receita é 62%. A geração e transmissão é 32% do total. A gente vê que as receitas operacionais caíram muito, de 3.245 para 2.907 nesse terceiro trimestre e de 11 bilhões para 9 bilhões e 600 nos 9 meses de 2016. Isso é devido a que agora, nesse ano, não teve seca, não teve problema dos reservatórios de água. E aí, da mesma forma que o custo reduziu, a receita reduziu também. Então, vamos ficar aqui com a cabeça que as receitas reduziram 10%. Fica com esse número na cabeça, as receitas reduziram 10%. A gente vê aqui as diminuições por faixa. A gente vê que as outras receitas, por exemplo, subiram e as outras 3 diminuíram, principalmente no fornecimento de energia. Vamos ver se vai dar tempo. A gente vai ver que o preço caiu muito do segundo trimestre para o terceiro trimestre. O que tinha caído de custo no segundo trimestre caiu muito em receita e esse foi o principal problema para gerar esse resultado tão negativo. É provável que essa receita continue nesse patamar de baixo, se continuar essa questão sem seca e sem nada, mas é bom também porque o custo diminuiu. A gente vai ver aqui, ó, o custo reduziu 14%. Tá? Então a gente tem uma receita que caiu 10% e um custo que caiu 14%, ou seja, aumento de margem. E como eu falei aqui, a Copel, distribuidora, representa 62% da receita, mas ela representa 80% de custo. Enquanto a geração e transmissão ela representa 32% da receita, mas gera 16% de custo. E a gente viu aqui em cima que existe mais receita para entrar na parte de geração e transmissão, que é essa que tem uma margem melhor. Então os resultados para 2017 eles devem vir melhor e a ação está barata. Às vezes, se essa ação tivesse muito cara e tivesse um resultado desse, eu já ficaria com o pé atrás, porque ela teria uma assimetria desfavorável, ela teria pouca chance de subir, mas uma chance de cair muito. Nesse caso, como ela é uma ação de 0,4 vezes o valor patrimonial, principalmente a ordinária, ela tem muita chance de subir muito, uma chance de cair não tão grande. É o que eu chamo de assimetria. A gente vê aqui o EBITDA de cada uma delas. Da geração e transmissão caiu um pouco, da distribuidora subiu,
o que é interessante para a gente. As outras eu não vou contar porque a gente já viu que é muito pouco. E a gente vê aqui que a margem EBITDA subiu. Isso aqui é o importante, 9,2% para 14,7%. Aqui, nos 9 meses, subiu de 14,3 para 25,8, mas tem aquela remensuração do segundo trimestre de 1 bilhão, né? Então complica um pouco a nossa conta. Na verdade, a gente teria que botar aí uns 800 milhões, que aumentou 1 bilhão no segundo trimestre, caiu 200 milhões esse. E aí aqui a gente tem a margem EBITDA por subsidiária. A gente vê que a geração e transmissão tem uma margem EBITDA grande, a distribuição tem uma margem EBITDA pequena. Mas as receitas que vão entrar para o ano que vem estão aqui, nessa parte. O que deve melhorar, deve aumentar a base que tem a margem EBITDA melhor. E aqui a gente vê a composição do lucro líquido. A gente vê que todas elas geraram lucro, menos a distribuidora. Assim como todas elas geraram lucro no terceiro trimestre de 2015, menos a distribuidora. Assim como todas elas geraram lucro líquido nos 9 meses, menos a distribuidora. Essa distribuidora ela vai depender do crescimento da economia de novo. Como a tendência é a economia voltar a crescer, é possível que ela volte, que ela melhore, que ela tenha uma margem melhor. A gente viu aqui que a margem EBITDA já virou positiva, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o resultado veio pior do que eu imaginava, tá? Eu não esperava isso, mas se você olhar por dentro do balanço, a gente vai ver que tem algumas questões boas. A gente vê aqui uma reportagem do Valor Econômico que mostra exatamente aquilo que a gente mostrou, as 4 novas linhas de transmissão, que vai subir 162 milhões. Aqui tem dizendo que a Copel disputará leilões de novas linhas de transmissão de energia. E eu quero ver se eu consigo entrar nesse press release rápido para a gente ver uma parte aqui do início, que para mim é interessante. A parte das tarifas. Aqui tá, olha só. O melhor dos mundos aconteceu aqui no segundo trimestre. A tarifa média de fornecimento da Copel Distribuidora era R$ 433. E a tarifa média de compra, quer dizer, ela comprava por R$ 157. Então ela comprava por R$ 157, fornecia por R$ 433. Nesse trimestre agora, a tarifa média de fornecimento caiu muito, de 433 para 379. E isso aqui é que causou esse resultado tão ruim na distribuidora. Mesmo assim, a gente viu que o custo caiu mais do que a receita e a gente viu que a margem EBITDA da distribuidora já veio positiva. O principal desafio de Copel é fazer com que a distribuidora passe a dar resultado positivo, mas é talvez o mais difícil de todos. A gente vê aí que outras distribuidoras no país também não dão resultados tão bons quanto as transmissoras e quanto as geradoras. A gente vê que Light dá prejuízo constante, a gente vê outras, a de São Paulo também, a que está mudando de nome agora, que eu esqueci o nome. E é isso. Aqui a gente tem uma parte ruim de Copel também, a dívida está em crescimento. A gente vê aqui que o valor patrimonial dela é R$ 57. Na última quinta-feira, a Copel 3, tá? CPLE 3 fechou em 19 e pouco, quer dizer, a gente está falando de 0,33, mas como ela é 10% a menos, deve estar falando em torno de 0,36 ou 0,37 valor patrimonial. O índice de liquidez corrente ainda está um pouco complicado. E é isso. Não existe empresa barata sem algum problema, mas esse endividamento aqui eu ainda acho muito tranquilo. Se ele passar de 70%, 80%, eu já vou ficar meio pé atrás. Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa. Aqui falou da remensuração do ativo. Vai ser complicado para a gente achar agora.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham visto, tá, que às vezes uma empresa ela gera prejuízo, mas ela não significa que é o fim do mundo. Alguns pontos são positivos. O relatório o balanço de Petrobras agora também que foi mostra a mesma coisa, que é uma empresa que está recuperando mesmo que tenha um prejuízo. Copel é outra que é igual. E essas coisas às vezes acontecem. Eu vejo como uma oportunidade para a gente aumentar a posição, mas eu acho que ela não vai conseguir andar bem agora nesse próximo trimestre, pelo menos até dezembro. Eu acho que ela não vai conseguir andar tanto por causa desse prejuízo. Ela vai precisar, quer dizer, de dezembro não, até o final de janeiro, porque aí em fevereiro é que vai lançar o resultado do quarto trimestre de 2016. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A página do Facebook está aberta. Se inscrevam lá, curtam a página também. Eu estou colocando os vídeos lá também. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem. Tem aí um link sempre para compartilhar. Leva para os amigos essas informações. Eu acho que essas informações são importantes para as pessoas que estão investindo na bolsa, ou mesmo alguns vídeos que a pessoa não esteja investindo na bolsa, é importante para a gente saber sobre a situação do país e tudo. Não é o caso desse vídeo, mas eu queria agradecer a todos por estarem aí comigo, por estarem curtindo o Dica de hoje. Muito obrigado a vocês e boa tarde.